Quatro clubes grandes do futebol brasileiro também fizeram proposta pesada por Flora. O menino de 10 anos de idade que acaba de trocar o Corinthians pelo Palmeiras tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, Gabigol perdendo a chance de ser julgado nessa sexta e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Se puder usar o espaço para comentar e deixar sua opinião, também agradeço. Bora começar o vídeo agora com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre John Textor. O dono da SAF do Botafogo usou suas redes sociais para afirmar que houve manipulação do VAR na expulsão de Adrielson, naquela derrota do Botafogo por 4-3 para o Palmeiras no ano passado. Confesso que a partir do que eu vi, não consigo ser capaz de afirmar que houve manipulação. E você, assistiu ao vídeo? O que pensou sobre o tema? Use o espaço para comentários e emita sua opinião sobre a posição ou sobre os posicionamentos de Textor. Quero contar também que o Flamengo contratou um especialista para resolver os problemas do estádio. O executivo Marcos Bodin está contratado e vai tocar esse projeto. O Flamengo tem como prioridade a construção de um estádio para mais ou menos 80 mil pessoas no gasômetro e pode, inclusive, já contei para vocês, contar com uma parceria da Allianz para aquisição dos naming rights em negócio de R$1 bilhão. Bora falar também sobre Centurion, ex-atacante do São Paulo, estava desaparecido há 10 dias, pelo menos foi o que revelou o presidente do Vélez Sarsfield. Pessoas próximas ao atacante afirmaram que ele está em casa, comunicável apenas com seus familiares. Mais uma confusão do atacante argentino que não deixou saudade dos tempos do tricolor. O Gabigol desembarcou nas últimas horas na Suíça para participar do julgamento na Corte Arbitral do Esporte. O motivo? Aquela acusação de fraude no exame antidoping. Ele pegou 2 anos de gancho e só poderia voltar a jogar em abril do ano que vem. Mas a Corte Arbitral do Esporte decidiu adiar o julgamento para o segundo semestre, ainda sem data marcada. O Gabigol vai curtir algumas horas de folga na Suíça e embarca nessa sexta-feira rumo ao Brasil. Quero contar também que a Allianz, seguradora que comprou os naming rights do estádio do Palmeiras, também pode comprar os naming rights do estádio do Flamengo. Não há nenhum impedimento no vínculo entre W Torre, Allianz e Palmeiras. Não há uma restrição ou qualquer cláusula de exclusividade. Contei para vocês, baseado numa informação do Lauro Jardim, de que Allianz e Flamengo negociam a venda dos naming rights do futuro estádio do Fla por R$1 bilhão. Quero contar ainda que o Grêmio terá lotação total no confronto contra o Estudiantes nesse sábado, Copa Libertadores da América, no estádio Couto Pereira, depois de longas filas, todos os ingressos esgotados para a partida. Quero contar ainda que o Gustavo Scarpa está vendendo sua mansão numa cidade próxima, no interior de São Paulo, cidade de Valinhos, num condomínio fechado, e a mansão está avaliada em R$25 milhões. Dá para o seu bico? A última saideira, Douglas Luiz do Aston Villa, está na mira da Juventus da Itália. A ideia da Juve é envolver o meia McQueen para que o negócio acabe sendo fechado. Ederson, a informação é exclusiva. Vocês lembram dele, né? Volante de 24 anos de idade, revelado no Desportivo Brasil, com passagens por Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza. Foi negociado em definitivo primeiro com a Salernitana, depois com a Atalanta. Acaba de se sagrar campeão da Liga Europa, titular absoluto no futebol italiano. Temporada atual de 53 jogos, 7 gols e 1 assistência. O Ederson tem nas mãos uma proposta do Liverpool, da Inglaterra. A oferta foi feita à Atalanta de 45 milhões de euros, ou 259 milhões de reais. Negociação que não envolve clubes brasileiros. O Corinthians vendeu todo o percentual que tinha direito quando negociou com a Salernitana. Na época, o Corinthians tinha 70% dos direitos econômicos e o negócio foi fechado em 6 milhões e meio de euros. O que restaria para os clubes brasileiros se o Ederson for de fato comprado pelos Red Devils? Só o mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual ligado à formação. E no futebol europeu faz enorme sucesso. O que você pensa sobre o futebol do Ederson? É jogador para a seleção brasileira? Use o espaço para comentários para dizer também se você acha que ele cabe no Liverpool. Bora falar agora sobre Flora. Menino de só 10 anos de idade que arrebenta no futsal. Vários vídeos dele já viralizaram e encantaram. Atleta que tinha contrato com o Corinthians. Contrato não, tinha um acordo para jogar no futsal do Corinthians e é o mais novo reforço do Palmeiras. O
Operação cara, R$200 mil de luva, prêmio pela assinatura do contrato e uma ajuda de custo de R$15 mil por mês. Atleta que inclusive já tem contrato com a Nike. Quero contar para vocês, em cima de todas essas informações, algo exclusivo. O Palmeiras não era o único clube que tentava tirá-lo do Corinthians. O São Paulo, o Santos, o Flamengo e o Atlético Mineiro também fizeram contato com o pai do garoto. Prevaleceu a proposta do Palmeiras e o projeto apresentado. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, afirmou ao pai do Flora que vê potencial para que o menino siga os caminhos de Hendrick, Luiz Guilherme e também Estevão, 3 atletas negociados recentemente com o futebol europeu em movimentações de 154 milhões de euros ou 882 milhões de reais. Verdão está pagando 200 mil de luvas, além de 15 mil reais mensais de ajuda de custo. Importante contar que o Corinthians até sinalizou com 7 mil reais de ajuda de custo e outros benefícios. Sem pagamento de luvas, o pai do Flora preferiu fechar acordo com o Palmeiras. O menino vai ser utilizado no futsal e também no futebol de campo, em categorias mais avançadas do que a idade dele de 10 anos. Informação exclusiva. Desde a virada do ano, o Corinthians negocia a contratação de Michael. As primeiras rodadas de negociação foram conduzidas pelo Rubens Gomes, Rubão, que era o diretor de futebol do clube. Rubão pediu para sair, se envolveu numa confusão com o presidente Augusto Melo e desde então as tratativas são tocadas por Fabinho Soldado. Como é que o Corinthians pretendia contratar o Michael? Ele já havia sido informado pelos representantes do atleta que o Michael tem contrato até janeiro do ano que vem no Al Hilal e seria liberado no fim da atual temporada lá na Arábia Saudita. A temporada saudita já se encerrou agora no mês de maio. Ou seja, agora seria a hora para sacramentar a negociação. É importante contar também que Flamengo e Cruzeiro entraram na disputa, assim como outros clubes sauditas. A informação de que o Michael está de saída do Al Hilal chamou a atenção de clubes rivais. Há uma enorme capacidade financeira para investimentos e se o Michael quiser ganhar dinheiro, certamente ele vai permanecer na Arábia Saudita em vez de ver jogar no Brasil. Importante contar que não é a primeira vez que o Corinthians negocia com o Michael. Os representantes do atleta contaram para o pessoal do Corinthians, dessa nova administração, que o Michael quase fechou com o Timão antes de fechar com o Flamengo. Ele estava saindo do Goiás, o Corinthians tinha negociações avançadas. Na última hora o Duílio Monteiro Alves recuou. O presidente do Corinthians na época entendeu que era perigoso contratar alguém que tinha um histórico de balada. O Flamengo levou a história adiante, o contratou e depois o vendeu para o futebol saudita por 8 milhões de dólares. Hora de falar sobre uma postagem dos pais do menino Lucas Flora, aquele jogador de apenas 10 anos de idade que acaba de trocar o Corinthians pelo Palmeiras. Os pais dele têm sido muito criticados, especialmente por torcedores do Corinthians. E o Flávio de Souza Flora e a Ana Paula Soares decidiram fazer uma carta explicando os motivos que o levaram a deixar o Corinthians. Entre outras coisas, eles apontaram um despreparo muito grande na negociação por parte de dirigentes do Corinthians. Separei alguns trechos desse texto, abre aspas. Alguns pontos tratados ficaram abaixo das nossas expectativas. Outros pontos ficaram confusos de entender se realmente sairiam do papel. Os pais do atleta também contaram que sempre custearam todos os gastos com o menino, com hospedagens, com viagens, e sentiram do Corinthians pouca relevância, pouca importância. Eles garantiram nessa nota que a decisão de deixar o Corinthians não foi pelo lado financeiro e sim por conta de projeto, embora não admitam que tenham um acordo com o Palmeiras. Posso sacramentar para vocês que sim, o Flora será jogador do Palmeiras e dei uma informação exclusiva pela manhã. São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Flamengo também demonstraram interesse em contratar o menino. Fala, nação rubro-negra! Hoje vamos falar sobre o excelente início de temporada que o Flamengo está tendo com o comando do Tite. Comparando com os últimos anos, os números mostram um desempenho notável. Vamos analisar esses dados juntos. Com Tite no comando, o Flamengo está tendo seu melhor início de temporada desde 2020, ano em que ainda era dirigido pelo Jorge Jesus. Campeão carioca e líder no Campeonato Brasileiro, o time atualmente possui um aproveitamento de 74% nos primeiros 30 jogos. Tite, embora não seja uma unanimidade entre os torcedores, tem os números a seu favor. O início de temporada foi turbulento entre abril e maio, mas agora o Flamengo lidera o Brasileirão e demonstra um desempenho consistente.
comparando os primeiros 30 jogos oficiais de cada temporada, completados em 2024 na histórica goleada de 6-1 sobre o Vasco no último domingo no Maracanã, observamos uma evolução significativa. Os amistosos contra o Philadelphia Union e o Orlando City em janeiro não foram contabilizados, mas os empates contra Nova Iguaçu e Portuguesa, com um time de jovens jogadores dirigido pelo interino Mário Jorge, foram incluídos na análise. Em 2020, o Flamengo iniciou a temporada com um time de garotos dirigido pelo interino Maurício Souza, enquanto o grupo principal ainda estava de férias após disputar o Mundial de Clubes no final de 2019. Jorge Jesus retornou com a equipe principal na 5ª rodada do Carioca e comandou 18 partidas antes de se transferir para o Benfica, em Portugal. Os 8 jogos restantes para completar os 30 da análise foram comandados pelo técnico espanhol Domenech Torrent. 2020 foi um ano desafiador, com uma paralisação de 3 meses devido à pandemia da Covid-19. Ainda assim, o Flamengo alcançou um aproveitamento de 78,8% nos primeiros 30 jogos, com 22 vitórias, 5 empates e apenas 3 derrotas. Durante esse período, o rubro-negro conquistou 3 títulos carioca, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, e estava em 5º lugar na 8ª rodada da Série A. No final daquela temporada, o time, sob o comando de Rogério Ceni, ainda conquistou o Brasileirão. Agora, falando sobre a era Tite, ele foi contratado na reta final de 2023 e conseguiu classificar o time para a Libertadores. Mas seu trabalho ganhou destaque na atual temporada, incluindo 2 partidas comandadas pelo interino Mário Jorge enquanto o elenco fazia a pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo atingiu 74,4% de aproveitamento nos primeiros 30 jogos. Com Tite, o rubro-negro voltou a ser campeão carioca depois de 2 anos e está na liderança do Brasileirão após 7 rodadas. No total, Tite já comandou o Flamengo em 42 jogos desde o ano passado, incluindo amistosos, e possui um aproveitamento de 72,2% no cargo. No entanto, para defender a liderança do Brasileirão, o técnico terá que reinventar a equipe após perder 5 jogadores importantes, sendo 4 titulares: Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela e Vina, que estão com as seleções do Uruguai e Chile para a Copa América. Então, galera, esse é o panorama do Flamengo com Tite até agora. Vamos continuar torcendo e apoiando o Mengão rumo a mais conquistas nesta temporada. Deixem seu like e se inscrevam no canal para mais conteúdo sobre o nosso amado Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!